Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Nós vamos dar início, antes de mais nada, sejam bem-vindos a esta que é a 80ª Feninger, a principal e mais influente feira do setor joalheiro na América do Sul. Então, para celebrar a realização dessas 80 edições, a Feninger inova mais uma vez com um ciclo de palestras ainda mais dinâmico e estratégico. Nós tivemos o início antecipado para as 9h30, tivemos um pequeno atraso e contamos com a compreensão de todos vocês, mas a nossa programação vai trazer discussões aprofundadas sobre 4 temas essenciais que foram criteriosamente selecionados por sua relevância para o mercado joalheiro. E cada um desses temas vai ser abordado por especialistas de renome, reconhecidos como autoridades em suas áreas, e além disso, o novo formato traz um diferencial valioso. Ao final de cada apresentação, nós teremos a consultora Márcia Cross, especializada no setor, que vai fazer conexões diretas entre os conteúdos abordados, os desafios do varejo de joias, proporcionando dessa forma insights práticos e aplicáveis. Essa abordagem reforça, então, o compromisso da Feninger em oferecer conhecimento relevante para impulsionar o nosso setor. Antes de nós darmos início às palestras de hoje, nós vamos assistir ao vídeo da Lloyd Continental, que é uma empresa especializada em seguros para o mercado joalheiro, que participa como expositora aqui da Feninger, e o stand está localizado ali na entrada da feira. Então, vamos assistir ao vídeo, por favor. Lloyd Continental, em que posso te ajudar? Sim, é simples, acessível e perfeito para a sua joalheria. A Lloyd Continental sabe exatamente o que tem valor para você. Por isso, se dedica a oferecer as melhores coberturas de seguro para a proteção do seu estoque. A Lloyd é a única corretora no Brasil especializada em seguros para estoques de joalherias. Desde 1999, constrói sua história com excelência no atendimento, tradição e credibilidade, proporcionando a milhares de clientes em todo o Brasil a proteção necessária para que eles possam focar em seus negócios com toda tranquilidade. A garantia é total, contando com grandes parceiros nacionais e internacionais que asseguram a máxima proteção em cada seguro realizado. A Lloyd oferece soluções personalizadas, aliadas a uma experiência sólida para a proteção e a continuidade do patrimônio dos seus clientes. Por isso, quando se trata de seguros para joalherias, o mercado joalheiro sabe exatamente em quem confiar. A Lloyd Continental agradece a sua confiança. Ficamos felizes com mais um caso resolvido. Lloyd Continental Corretora de Seguros. O investimento da sua vida para toda a vida. Nosso muito obrigada à Lloyd Continental. Agora eu peço que, por favor, vocês coloquem os fones para que nós possamos iniciar as atividades de conteúdo. Lembrando que nós teremos, eu vou pedir aqui, tem a programação da nossa semana. Então, nós temos aí a programação terça, quarta, quinta-feira, sempre começando às 9h30. Então, lembrem-se sempre de dar uma olhadinha aí na agenda, na nossa programação da feira, para que vocês possam acompanhar também os conteúdos. Podem utilizar os fones, por favor, a partir de agora. Lembrando que, para acompanhar todos os conteúdos, será necessária a utilização do fone, porque nós vamos deixar o áudio aqui das apresentações apenas nos fones, ok? Então, por favor, equipe técnica, pode passar para o fone. Ok. Vocês já me ouvem agora nos fones? Muito bem, então nós vamos dar
sequência aqui, teremos a seguir o tema vendas multigeracionais, tudo ao mesmo tempo agora. E para falar sobre esse tema, nossas duas convidadas, Andréa Bisker e Cris Duarte, que vão abordar os desafios de atender a várias gerações simultaneamente, além de trazerem as transformações comportamentais e de mercado que permeiam todas as gerações. Neste painel, elas discutirão estratégias pautadas no rompimento da cronormatividade e no processo de convivência entre os públicos. Inicialmente apresento a Andréa Bisker, fundadora e CEO da Sparkoff, consultoria de inovação e análise de tendências, com foco em projetos customizados sobre o futuro, especializada em ciências do consumo, com uma carreira internacionalmente reconhecida. Ela tem se destacado ao longo dos últimos 25 anos por sua capacidade de antecipar movimentos de mercado e transformar insights em estratégias de sucesso. Também foi responsável por liderar a expansão da WGSN na América Latina, estabelecendo-se como uma referência indispensável para marcas que buscam inovar. Além de atuar como professora de MBA da ESPM, também é conselheira de empresas e empreendedora. Seja bem-vinda, Andréa Bisker. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Bem-vinda. Pode ocupar um dos lugares aqui. E agora eu convido a Cris Duarte, sócia fundadora no Ponto Marcas, pós-graduada em marketing pela ESPM, com curso de especialização em Harvard, nos Estados Unidos, e imersão no Vale do Silício e na China pela Startse, com 25 anos de carreira na área de marketing e construção de marcas. Atuou em diferentes segmentos de mercado, desenvolvendo estratégias de expansão e relacionamento com o cliente, gerenciando portfólio de marcas, além de liderar projetos de pesquisa e criação de novos produtos, entre outras tantas atividades. É uma profissional curiosa, de mente inquietante, em busca de inovações. Cris Duarte está sempre presente em eventos internacionais, como NRF, Web Summit, Hacktown, SXSW, entre outros tantos. Bem-vinda, Cris Duarte. Vamos recebê-la também com uma salva de palmas. Então, nesse primeiro momento, nós teremos aqui a condução tanto da Cris Duarte quanto da Andréa Bisker. Logo depois teremos outros convidados aqui também no palco. Fiquem à vontade, desejo um bom trabalho para vocês, por favor. Então, eu vou tirar aqui, acho que a gente consegue para não se escutar. A gente tem uma façanha para fazer. Eu e a Cris, a gente adora trabalhar juntos, a gente vai se apresentar. A gente vai ter 45 minutos, uma hora, onde a gente vai apresentar para vocês o tema que a gente escolheu, que é um tema que todo mundo se perguntando, é se ainda faz sentido a gente separar as pessoas por gerações. Nós vamos contar para vocês um pouquinho disso e por que ainda é importante em certo sentido. E depois a gente vai chamar o Maurício, da Júlio Cubo, para sentar com a gente no palco. O Maurício é a quarta geração, então acho que muitos de vocês aqui estão em negócios familiares. Depois teve o lançamento da marca Joy, que justamente era para rejuvenescer, o lançamento da marca masculina. Então eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. Espero que dê tempo para a gente fazer trocas também e conversar. Então, assim, o que a gente quer fazer nessa palestra? A gente vai mergulhar nesses diálogos, vocês vão ouvir a gente falando, intergeracional. A gente está com 7 gerações hoje vivas, nunca teve um momento como esse. A gente vai se aprofundar nisso e a gente vai explorar como é que as transformações que cada geração está vivenciando, ela muda a forma como a gente pensa negócios para essa geração. Por isso que a gente chamou de vendas multigeracionais. O nosso objetivo é trazer para vocês elementos para que vocês tragam para o negócio de vocês. Estão me apresentando muito rapidamente, eu já fui apresentada aqui, mas tenho 57 anos, 2 filhos, 22 e 20, Maurício e Leon, por isso que a gente chamou Maurício, que é meu nome predileto. E sou empreendedora desde os 23, como ela comentou, eu trouxe a WGSN para o Brasil, foi quando eu entrei no universo de tendências, de comportamento de consumo, essa é a minha paixão. E hoje, o que eu faço na Sparkoff, eu tenho uma empresa que trabalha com palestras, com workshops. Sempre que você quer entender qual o futuro, what's next,
É aí que a gente entra para ajudar a entender os grandes movimentos e tangibilizar esses movimentos e pensar como é que eu aplico eles na minha estratégia de negócios. Cris, vou passar para você se apresentar rapidamente. Gente, bom dia, prazer enorme estar aqui, delícia estar de volta, né? Alguns rostos conhecidos. Então, assim, rapidamente, eu tive uma carreira corporativa, há exatos 20 anos atrás, tomei a decisão de ir para tive a oportunidade de ir para uma próxima etapa, trabalhei numa consultoria de nicho, e ali eu descobri um pouco, foi quando eu comecei a trabalhar com o mercado joalheiro, e há 7 anos, a No Ponto nasceu, focada em... Você pode ir para o próximo já, para mim. Focada em fundamentação de marca. Então, a gente trabalha muito essa parte de tangibilizar, construir marca, dar alma para ela, né? Aquilo é um trabalho bem técnico. Depois, a gente trabalha também com planejamento estratégico, que é descer isso para dentro das empresas e corporações. E aí, a gente vai em todos os festivais, que é onde eu e a Andréia, a gente gruda bastante ali. Junto nos festivais, também. Pessoal, tem o SXSW, que é incrível, em Austin, depois o Web Summit, né, Cris? Então, quando a gente pensa nas gerações, a gente pensa nas fronteiras do mundo, né, que estão cada vez mais se dissolvendo. Então, uma das perguntas é, faz sentido colocar as pessoas em caixinhas? Faz sentido eu entender se ela é boomer, se ela é X, se ela é Y? Então, tem várias pesquisas. Cris e eu, quando a gente pensa em trazer conceitos para vocês, a gente pesquisa para caramba, vê vários institutos. Então, tem muitos institutos, muitas mídias discutindo o assunto e pensando, vale, não vale, talvez sim, mas cada vez mais o que a gente chega à conclusão é de que sim vale, porque teve na formação de cada geração momentos importantes que definiram o caráter, que fazem com que a pessoa pense, tem um modelo mental, mas o que a gente vai concluir com vocês é que tem muito mais semelhanças e a gente pensar em atitudes que são comuns a todas as idades. Eu vou chegar lá, mas uma curiosidade, quando a Sparkle fez um trabalho com o Maurício, para o Júlio Cubo, para a marca Joy, e a princípio, quando a gente começou a fazer a nossa pesquisa, a Joy, o objetivo era a garotada jovem, rejuvenescer, mas aí a gente entendeu que era, na verdade, uma marca bold, uma marca forte, uma marca com presença. Isso está em todas as gerações. Então, talvez o público seja as mulheres de 50 plus, que têm essa identidade mais jovial. Então, é isso em comum que a gente tem que buscar e que a gente quer explorar aqui com vocês para entender como categorizar quando eu quero trabalhar novos públicos, tá? Então, aqui, diante dessa pesquisa da Ipsos, ela trouxe que sim, é importante ainda a gente considerar gerações, mas a gente tem 3 efeitos importantes quando a gente pensa gerações. Então, o primeiro deles é o ciclo de vida das pessoas. Então, assim, a gente tem mudanças que acontecem para todo mundo à medida que a gente envelhece. Então, jovens de qualquer época, eles costumam ser mais sociáveis, eles costumam ser mais abertos a novas experiências, e os mais maduros costumam começar a olhar mais para dentro, ter vidas mais calmas. Então, isso em qualquer geração que eu esteja, esse ciclo de vida acontece para todos. Um outro ponto que a gente tem é o efeito de período, que são as mudanças que acontecem e afetam todas as gerações. Então, por exemplo, a pandemia, o Covid, ele afetou todas as faixas etárias que tiveram que se adaptar ao home office, ao ensino remoto. Então, impactou todos os grupos etários, claro, de maneiras específicas, mas é um fenômeno de período que a gente tem que analisar quando a gente pensa as mudanças de geração. E o último deles, que a gente fala de efeito de segmento, de coorte, que ele se caracteriza como o que são as nuances que diferenciam uma geração para outra, que eles permanecem ao longo do tempo. Então, por exemplo, a relação com tecnologia. Os millennials, eles cresceram se adaptando à internet, se adaptando às redes sociais, e a geração Z já nasceu super conectada e tem uma familiaridade. Então, isso já muda a forma como a gente vai se comunicar com eles, a forma como a gente vai desenvolver algum produto. Então, são esses 3 efeitos que a gente leva em consideração. Entender as gerações, que é o que eu comecei falando para vocês, não é só a gente observar quais são as diferenças, mas é a gente observar as semelhanças, como isso influencia cada uma das gerações ao longo do tempo, porque isso pode ajudar a antecipar tendências e repensar produtos, formas, serviços que a gente oferece para os nossos consumidores. Então,
eu queria dividir com vocês, a gente não vai falar das 7 gerações, a gente não vai entrar em detalhes na beta, que está nascendo agora, e nem na silent, que são os centenários no Brasil, nós vamos falar de 5 gerações, mas, gente, é muito importante, é a primeira vez que a gente está vivendo 7 gerações ao mesmo tempo. Isso, óbvio, quem acompanhou o IBGE, os resultados de 2022 no Brasil, vocês viram que a população envelhecendo, a gente está vivendo mais e com mais qualidade. Então, por isso que a gente tem mais gerações vivendo, e aqui a gente vai com vocês, em termos de consumo e nas próprias empresas de vocês. Como é que a gente com essa geração, esse mix de 4 gerações na nossa empresa, que causa um caos que pode trazer, na verdade, muita criatividade. Vi aqui um vídeo. Você sabe qual o nome da sua geração? Tem que entrar aqui. Existe os Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z, que é a minha, a geração Alpha e agora a geração Beta. Atualmente estamos na geração Beta, ou seja, as crianças que nascerem entre 2025 e 2040 estarão dentro dessa geração. O conceito da geração Beta surgiu como forma de organizar e compreender as características que viverão em um contexto pós-pandemia. Então aqui a gente, pro próximo evento, a gente pode falar da Beta, Cris, aqui pra galera, porque vocês vão estar criando, na verdade, para os pais deles, que são a geração Z, são os nossos filhos, os betas provavelmente são nossos netos e talvez futuro bisnetos, se os jovens continuarem não casando ou casando tão tarde como está rolando hoje. Então, o que mostra esses dados aqui? Os millennials formam a maior parte da população brasileira, com 25%. Esses dados são de como o Brasil está distribuindo em todas essas gerações. E depois, a geração X. É a minha geração, eu tenho 57, eu vou passar por idades com vocês. Quando a gente compreende essa distribuição, é super importante para as empresas, para os governos, porque cada geração tem comportamentos e necessidades diferentes, isso vai influenciar a decisão de vocês, de novo, na comunicação, nos produtos. Então, as gerações são classificadas com base em anos de nascimento. Esse ano de nascimento reflete contextos históricos diferentes. Eu vou uma a uma com vocês, não se preocupem que aqui embaixo a gente não consegue ver, mas vamos primeiro para os boomers. E os boomers são aqueles nascidos que têm hoje entre 60 e 80 anos de idade, são aqueles que começaram, quando a gente fala, vamos quebrar os paradigmas de encaixar cada pessoa em gerações, eles são os primeiros a quebrar o paradigma. Eu adoro esse assunto. Esse assunto tem a ver com a economia prateada, que a gente falou na nossa pesquisa para Júlio Cubo, que é o mercado que tem o maior poder discricionário de gastar com coisas que não são a base, e é um mercado que sofre muito preconceito. O etarismo, que vai ser, gente, proibido, como hoje é machismo, homofobia, o antissemitismo. Um em cada duas pessoas no mundo sofreram preconceito por terem acima de 50 anos. Então, no Brasil, a gente brinca que o Brasil, primeiro, envelheceu, depois enriqueceu, ao contrário da Europa, então a gente tem aí um problema grande para lidar. Mas vamos pensar como que era o contexto quando essas pessoas eram jovens, os adolescentes, né? Então, os baby boomers, eles, nos Estados Unidos é um termo que a gente usou e na Europa, que eles são nascidos foi o boom dos bebês após os soldados voltarem para suas casas, após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem um timing um pouco diferente, mas o que eles viveram? Pós-Segunda Guerra, quando eles nasceram, era um crescimento econômico, expansão da classe média. Eles viveram a corrida espacial, eles viveram o movimento de direitos civis e mudanças sociais, então com Martin Luther King, os direitos da LGBTQIA+, Woodstock era a infância desses caras, então o movimento hippie, da contracultura, a expansão da TV, da cultura pop, foi quando teve, gente, imagina os nossos netos nascendo agora, da forma como eles vivem, a gente contar que não tinha nem TV, não é assim que você faz nessa TV, né? Não tinha nem TV colorida. Então, esse é da onde eles nasceram. Estão quebrando o paradigma do que significa ser velho. A gente acha que a gente está chegando nos 60 e que a vida vai decair. Pelo contrário, é uma galera que está buscando se divertir, que está buscando consumir. Chama de economia prateada, é todo o dinheiro que circula nas pessoas que têm acima de 50 anos.
Então é o X que eu vou falar para vocês, são os boomers, e a Silent, a gente vai depois explicar o que cada uma busca. Mas é uma economia de trilhões de reais, vou passar para vocês. Então assim, estão mudando o que é ser velho hoje, completamente. E a gente está mudando isso para poder ter um futuro bom. A gente está nessa economia, né? Isso que é doido. A gente está total nessa economia. Então, assim, alguns dados, porque assim, a gente tem muito para falar para vocês, e vamos ter um resumo depois da apresentação, mas basicamente, alguns dados legais. 2 trilhões de reais é o que vale essa economia e deve valer mais. Então, quando a gente pensa, quero os jovens, a gente tem uma... eu acho que até uma miopia, né, de trabalhar para a galera, os milênios, os ex... Gente, essa galera é quem tem o dinheiro hoje. E é uma galera que não é atendida pela maioria das marcas de moda, de alimentos. É caracterizada nas propagandas como a senhorinha de bengalinha lá fazendo crochê, o senhor malhadão paquerando as gatinhas. Não é isso mais. Mudou completamente e a gente precisa mudar a forma como a gente se comunica. 86% dos brasileiros de 55 plus possuem renda própria, são os primeiros responsáveis por bancar as suas casas. Então, um dado que é importante, o Brasil vai ter a 5ª maior população de idosos no mundo a partir de 2030. Envelhecemos e não enriquecemos, gente. Isso é bastante grave porque é uma conta que a gente deixa adiante. Mas alguns números para a gente pensar. Então, assim, para a gente pensar rapidamente, né? Essas características aqui que a gente está vendo dos baby boomers, eles questionam o que é envelhecer bem mesmo, né? Ter saúde mental. Eles exploram novas formas de bem-estar. Então, a gente tem viagens no turismo, skip Jane, que são viagens onde você tem netos com os avós viajando. Eles reavaliam o legado deles, o impacto social. Então, para eles, por exemplo, joia é um símbolo de longevidade, é um símbolo de legado. Eles avaliam o impacto social deles. Então, estratégias como personalização, gravação, joias de herança, podem super atrair esse público. É um público que busca bem-estar e autoexpressão na maturidade. Pensando de novo, como é que vocês podem pensar em joias que simbolizem autocuidado, que simbolizem realizações pessoais? Eles valorizam exclusividade. Então, de novo, o artesanato, pedras raras, design exclusivo, pode ser algo bem bacana para conversar com esse público. E eles têm, eu e a Cris somos e queremos que todas vocês sejam ativistas da longevidade. Esses caras são, porque eles querem mostrar para o mundo que, gente, não vamos colocar a gente numa caixinha que já não temos mais idade. Sabe, você não tem mais idade para isso? Qual é a idade para isso, né? Então, eles buscam o envelhecimento ativo e propósito. Então, uso de metais reciclados, apoio a comunidades artesãs, são pequenas estratégias que a gente pode ter junto a esse público. Algumas campanhas, muito rapidamente, essa eu adoro para mostrar para vocês. A Bex da Ambev, ela identificou que quando a gente envelhece, a gente perde a capacidade de sentir o amargor. Então, eles fizeram uma campanha, e presta atenção nessa campanha, que só podia comprar essa cerveja especial quem tinha acima de 70 anos. Eu conversei com quem estava por trás do planejamento e ela contou que quem mais enlouqueceu com a campanha foram os jovens. Então, era uma campanha para quem tem acima de 70 e aumentou, não é que teve um aumento significativo das vendas, mas é o posicionamento da marca que faz a marca parecer diferente, vibrante. Vou passar para vocês a campanha. Coisa mais gostosa, essa carteira de identidade. Beba com moderação. Era a galerinha esperando ela lá fora para curtir. Então, é uma forma, e de novo, essa campanha falou com os mais jovens. E a gente começa a ver
vários casas de repouso, retiros que promovem festas para essa galera de uma forma super, super bacana. Aqui a gente tem o Aricef Corrêa, que é um autor, fotógrafo que já fotografou nossa musa Constança Pascolato aqui no Brasil. Ele mostra como as mulheres incríveis, maravilhosas, podem ser belíssimas a partir dos 60, 70 anos. E aqui a gente tem o Vila Conviver. Cada vez mais a gente tem as co-housings. Isso para o mercado de real estate é espetacular, onde a gente tem mais e mais pessoas morando junto a partir de 60, 70 anos. No Brasil está começando, o pessoal de real estate ainda não se conectou com isso. Vou agora para a geração X. Estamos no timing, né? Run, Forrest, geração run. X, eu acho que a maioria dos que estão aqui são os nascidos entre 65 e 80. Então, tem entre 40 e 60 anos, aproximadamente. A gente cresceu em meio a mudanças culturais, tecnológicas e políticas super expressivas. Primeiro, avanço da tecnologia e dos computadores pessoais. Era a nossa fase. Gente, não tinha e-mail, né? Não tinha, a gente aprendeu e-mail, aprendemos um computador pessoal. Quem acompanhava aqui, trabalhava em empresa que tinha salas gigantes da IBM. Fim da Guerra Fria, mudanças políticas globais. A gente viu o Muro de Berlim cair. A gente começou a ver o mundo mais globalizado. A ascensão da cultura pop também, da TV, a explosão da MTV, tudo muito mais acessível. E a expansão do consumismo, da publicidade infantil também a gente viu. Então, aqui são as grandes mudanças que a gente acompanhou na nossa infância e na nossa adolescência, e uma crise enorme econômica, insegurança, que fez com que a gente valorizasse demais o trabalho, o guardar, o olhar para o bolso. E aqui alguns dados super... não está? Melhor? Sim? Quem aqui, gente, já está com 40, 45, 50 e ainda está cuidando dos pais e dos filhos? Super sanduíche, né? Então, assim, nossos pais não se prepararam. Os X estão vendo os pais que não pensaram nos recursos para a aposentadoria e estão ainda cuidando dos filhos. É uma geração que se sente super sobrecarregada. Então, você como marca, pensar em conversas, falar sobre saúde mental para os filhos, pensar em aposentadoria para eles, são assuntos super relevantes. 63% dos negócios têm os millennials como alvo, mas são esses caras aqui que têm o poder financeiro. Então, tem aí uma miopia importante, que são as pessoas de 40, 45, 50. Em cada 10 consumidores brasileiros acima de 55 anos, 4 sentem falta de produtos voltados a ele. Boomer sente mais ainda, tá? Mas, quer dizer, eu tenho 50, já não falam mais comigo. Pesquisas para pessoas acima de 45 começou há pouco tempo no Brasil, né? Então, 57% dos profissionais da geração X passam por algum preconceito com relação à idade. Para mulheres é ainda pior. Chegou com 50 anos, não tem mais espaço nas empresas. Então, aqui quem é empreendedor é bom, porque apesar de ter que todo mês é um corre quando a gente começa, né, como empreendedor, as mulheres e homens executivos têm esse preconceito enorme. Chegou nos 50, pouquíssimas empresas contratam. Então, esse é um universo que eles vivem bastante. 1 bilhão de mulheres em todo o mundo vai estar na menopausa até 2025. Começou agora a se falar de saúde para as mulheres. Então, gente, menopausa não era um assunto, né? Alguém aqui tem probleminhas com menopausa, com calores à noite? Vou passar uma publicidade depois que vocês vão curtir. Então, o assunto começou a ser falado cada vez mais. E a meia-idade, a brincadeira é assim, na adolescência a gente tem uma explosão de hormônios, e na menopausa, uma implosão de hormônios, né? Assuntos que a gente tinha vergonha de falar. Então, esse é um assunto super importante que mulheres e homens estão vivendo na andropausa. Um outro ponto importante para falar, aos 45 anos, várias pesquisas mostram que é o ponto mais baixo de felicidade que a gente tem na vida. Por essa sobrecarga, porque a gente, nesse momento, começa a olhar para dentro. Começa a entender, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Qual é o meu propósito? Então, a partir daqui é quando a gente começa
a ter uma vida mais feliz. Então, imagina um papel da marca de vocês conversando com essas pessoas, trazendo esse conforto, trazendo felicidade, que é o que essas pessoas estão buscando cada vez mais. Um resumo para passar a bola para a Cris. Então, eles estão questionando a viabilidade da aposentadoria no Brasil. Não tem hoje, né? Como é que eu me aposento e não repito o que meus pais fizeram comigo, porque não se prepararam. A gente está equilibrando carreira com pais idosos, a gente está buscando a segurança financeira, a gente está redefinindo o que é sucesso profissional. Então, assim, alguns insights rápidos para vocês. Joia como investimento e segurança financeira é um ponto. A gente busca estabilidade. Então, joias como bens duráveis é um conceito interessante para a gente pensar. As joias como símbolo de conquista, símbolo de sucesso. Então, a gente está redefinindo o que é satisfação pessoal e a gente quer celebrar com marcos nas nossas vidas, peças sofisticadas, com design clássico, design atemporal. Exclusividade também é muito importante para esse público. Personalização como diferenciais e a joia como uma forma de conexão familiar. Esse legado que a gente via muito nos relógios, né? Então, pensar nisso. Eu não sei se eu estou chovendo numa olhada aqui, que a galera entende muito mais do que eu, Cris, de joias. E a resiliência e bem-estar pessoal. Então, como é que tem alguma forma da gente ajudar essas pessoas a olhar para essa autoexpressão que eles estão buscando? Agora, Andréa, a gente às vezes é fazer um evento no nosso varejo, chamar pessoas, chamar uma pessoa para conversar sobre assuntos. São coisas pequenas que podem ser criações de comunidade cada vez mais. Cris, eu vou terminar aqui com uns cases. Esse aqui, eu não sei se eles vendem muito, mas é da LG. Eles inventaram um ar-condicionado que, com inteligência artificial, ele identifica os nossos fogachos à noite e temperam o quarto de uma forma que a gente não acorde precisando tomar banho ou se enxugar. Vamos lá olhar. A outra, Boticário. Boticário está em todas, né? E uma das coisas que a gente mais conversa, conexão. A gente está vivendo, nós vamos falar mais disso, mas a gente está vivendo uma epidemia da solidão. Então, a marca ser uma conectora e ser uma alquimista social, Boticário abriu uma casa pop-up. Pop-up é quando é temporário. E ela abriu para a marca Boutique para falar sobre menopausa para mulheres acima de 50 anos. Então, junta a comunidade, reforça a marca Boutique como uma marca que abraça essa necessidade da mulher e várias outras atuações. Aqui a gente tem um design que é impressora 3D, que e você consegue ter autoria, então você cocria a tua joia. A gente não falou de exclusividade, eu quero algo super personalizado, eu quero festejar alguma celebração, algum atingimento na minha vida. Então a gente tem essa marca que trabalha com impressão 3D. Passo a bola agora, Cris, vou te passar. Não sei se você prefere que eu mude. Tá bem. Aqui. A gente vai trocando, a gente é assim. Bom, aqui, ok? Muito bem. Acho que assim, o convite que eu diria para a gente conectar aqui, né, do X para o Millennials a gente falou sobre movimentos. Então, esses cases, né, sobre o cuidado com a menopausa, a informação está ali. E cabe a gente usar a informação. Então, sempre eu acho que quando a gente traz esses temas, às vezes parece que é muito distante. E o que isso interfere no meu dia a dia, no meu produto em si. Mas, na verdade, é muito mais ampliado, né? Então, olhando aqui na geração Y, eu sou X, né? Então, também um outro convite, é muito fácil, a gente tem uma mistura aqui. É muito fácil a gente olhar para a nossa geração. É fácil a gente entender, é fácil a gente concordar com o movimento quando é a nossa geração. Mas quando é de
de outro, principalmente as mais novas, ou os novos olhando as mais velhas, a gente descredencia. E a gente acha que não é tão assim, né? Então, o convite que eu sempre faço quando eu estou aqui com vocês é mantenham essa mente aberta, porque senão a gente vai ter uma questão de julgar aquilo que está vindo, né? Então, os milênios viveram também da mesma forma que os outros, eles chegaram sempre tem um momento caótico, né, nas gerações. A gente teve lá do golpe, a gente teve guerra, e aqui a gente teve um desastre de Chernobyl, então já é um outro tipo de desastre, né, muito mais inseguro, muito mais complexo, mas também tem um movimento de queda, de rebelião, de fazer as coisas acontecerem, do eu posso. A gente vai conseguir, a gente pode de uma certa forma mudar o mundo. Aí chegam os celulares, na minha época já teve, mas com flip é só para quem era importante, né? A gente tinha um pedacinho de tijolo, o flip é algo, né? E aí a internet chega. Então, essa é a geração que tem o acesso a tudo. É ela que começa a ver o mundo por outras lentes muito mais ampliado. E aí, quando a gente traz alguns números e dados, tem problema. A gente também vai ver alguns números, como é uma geração que hoje a gente viu ali no primeiro quadro, ela é bem relevante em termos de número, então a gente está falando aí de 155 milhões de pessoas, mas a gente tem 23% da população da América Latina é Y, então a gente tem uma relevância, e quando a gente ali olha, 34% deles já questionam o que é uma vida tradicional, ou seja, os marcos, quais são? Um casamento, filho, me aposentar, então essa é a geração que questiona. Né? A geração X não aprendeu a questionar, a gente aprendeu a obedecer de uma certa forma. Né? E aí 88% dos milênios dizem que a gente já deveria olhar de uma forma diferente essas realizações alternativas, que é o quê? Eu quero adotar um filho sozinho, eu tenho uma relação afetiva, eu não quero morrer para trabalhar, eu quero trabalhar por prazer. Isso é uma grande mudança, essa questão da pessoa olhar para si e falar, eu posso escolher o que eu gosto. A gente, como X e eu sou X, o que a gente aprendeu? Trabalha, e quando você se aposentar, você curte a vida. Foi assim que a gente aprendeu. Então, não tinha muito gostar, tinha fazer. Né? Essa geração, não, ela se permitiu a isso por conta do contexto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu me lembro o Ferreirinha que falava que os milênios, era tudo sobre milênios, se vocês se lembram, que eles foram os primeiros ativistas e eles brigavam pelo fim, contra o fim do mundo, porque tinha alguém que pagava as contas deles no final do mês. Né? Ele falava isso mesmo. Ele quer mudar o mundo, mas não arruma nem a cama, né? Isso que a gente ouve deles, né? Você sabe o que é o fenômeno Millennial Rage? Eu te explico. Nada mais é do que o sentimento de frustração, ansiedade e raiva experimentado por muitos membros da geração Millennial. Essa geração cresceu em um mundo de rápidas mudanças tecnológicas e cheio de promessas alimentadas pela maneira como os nossos pais viviam quando tinham a nossa idade. A gente foi ensinado que com trabalho duro a gente alcançaria a felicidade plena e a tão sonhada independência financeira e os padrões convencionais de sucesso. Daí a gente chegou nos 30 e a gente viu que não é tão fácil assim. Além disso, as redes sociais amplificaram esse sentimento ao expor constantemente a gente às comparações sociais, gerando essa sensação de fear of missing out. Os nossos pais não tinham isso. No máximo, eles se comparavam com os vizinhos ou alguns familiares. O resultado disso é uma geração sobrecarregada e frustrada que viu que o trabalho não é a sua fonte principal de realização pessoal, ainda que muitas empresas tenham adotado jogos, sala de videogames, por exemplo, para que o seu suposto momento de lazer seja ainda dentro do trabalho. Fica a reflexão, será que a gente mirou no sucesso e acertou no burnout? E acho que a gente vê um peso nessa fala, né, da onde quer chegar. E eles, quase 50% diz que hoje é difícil construir uma família, começar uma família. Na visão deles é muito mais duro esse lugar. Ou um pouco mais de 60% dizendo que talvez está difícil eu ter um imóvel, comprar uma casa. E aí mais ou menos esse mesmo número dizendo aqui que o que espera é poder ter uma independência financeira. Então são outras preocupações vindo desse lugar, né? Mas a gente vê esse cansaço. E aí, acho que pulou um, só para fazer um...
Então, o que a gente olha como resumo deles? Eles questionam essa estabilidade. Então, assim, por que eu tenho que ficar nesse trabalho? E eles foram os primeiros a mudar muito rápido. E o que a gente falava? Quer ser diretor sem nem... É estagiário diretor, não tem meio de caminho. Mas tinha um poder, eu posso. Né? Esse propósito de trabalho, por que eu trabalho aqui? Eles se questionaram. E também a questão de equilíbrio de vida. Então, eu não preciso só trabalhar. E por isso que é tão difícil para alguém de uma geração um pouco anterior aceitar isso. Falar, não, mas você tem que trabalhar. Não, eu tenho que me divertir. Mas por que você tem que se divertir? Então, são essas discussões que acontecem o tempo todo e a gente vai falar isso ali no final, eu acho. Muito mais sobre a sustentabilidade, a forma de consumir. Então, vai vendo o diálogo, né, passando pelas gerações, vai ficando mais claro o porquê que o diálogo vai sendo diferente e os pontos de conexões. E aí a gente lida com uma ansiedade, e a gente vai ver que essa ansiedade do mundo digital, ela é uma crescente, porque ela só cresce mesmo. Né? Então, ali a gente tinha uma qualidade muito melhor. Eu, como X, brinquei na rua, né? Eu brincava na areia, devia comer areia também, né? Ninguém me incomodava com isso. Isso não acontece nos mais jovens, porque vai que a areia está ruim, vai que está com problema. Então, a gente vai tendo um distanciamento desse brincar solto e até por segurança também. Cris, e quando a gente pensa no consumo e sustentabilidade, pensar em joias. Então, joias feitas com materiais reciclados, ouro ético, sucesso que está sendo agora os diamantes, que são diamantes de laboratório. Isso super atrai os milênios, que são os primeiros a terem essa consciência sobre crise climática. Abrem espaço, né, para isso. E aí, seguindo nessa linha, a gente tem algumas considerações, que essa é uma geração que ela lida muito bem com a solidão. Então, ela tem realmente o que a Andrea acabou de comentar, ela está conectada a esse ponto. Então, algumas operações, como o Fole, que é uma empresa que tem destinos de viagem mais distantes e mais solitários. Né? Esse aqui é na Califórnia. E numa pesquisa da rede Hilton, fala que quase 60% dos jovens da geração Y gostaria de ter umas férias sozinhas. Né? É alto, gente, é mais de 50%. Nesse processo, joy, alegria, ganha uma outra importância também, porque é um contraponto. E aí a gente encontra produtos aqui que a gente fala do chaos packaging, que é assim, tudo é muito louco, tudo é muito crazy. Né? Então, esse primeiro aqui, do Pots, são molho para cozinha, né? Para a gente cozinhar, colocar na panela e tudo mais. E eles são divertidos, eles são alegres, eles são diferentes. E aí, quando a gente vai ali do lado, é azeite. Então, ali é o refil do azeite. Mas olha o desenho, né, que tem. Ele é engraçado. E a linguagem é uma linguagem muito proprietária. Então, isso aqui são provavelmente empresas de millennials. Porque um X vai ter uma dificuldade de interpretar isso aqui e abrir esse espaço. E aí, seguindo no que a Andrea falou, se upcycling, reciclagem, tudo isso ganha uma outra proporção. E a gente tem aqui a Kika Olsen, designer, e eu vou rapidamente só ler para vocês o jeito que ela fala. E aí vocês entendem por onde vai a Millennium. O upcycling foi algo que me encantou. Busquei na joalheria um formato para exercer minha filosofia. E tem sido um desafio maravilhoso. Acredito muito no poder energético das matérias-primas. Vê a sutileza da palavra? Não tem dureza, tem algo muito mais fluido aqui, né? Das matérias-primas que dão origem à joia, e conseguir fazer com que as pedras e metais possam honrar o seu propósito, porque ela veio à vida. Então, esse é um diálogo, é uma forma de fala muito mais emocional, muito mais profunda, muito mais de conexão, né? E acredito que seja trocar e escolher a sua energia e sabedoria, energia da matéria, do lugar, da peça, né? Para cada um de nós e, consequentemente, com o universo, de uma maneira mais respeitosa e equilibrada, é algo que me motiva diariamente. Então, acho que é um bom exemplo de onde estão as conexões e a forma de fala. Vamos mais um pouquinho para o jovem. Você vê que a Andrea adora falar de economia prateada, eu vou sempre descendo, e essa é a nossa sempre troca. Ela é a jovem aqui do casal. Eu sou a jovem do casal. Né? Mas vamos lá. Então, a geração Z, que já vem ali uma galera um pouquinho mais jovem.
Eles nasceram ali no momento de Torres Gêmeas, então, de novo, sempre tem um momento caótico, né? Todo mundo sabe daqui o que estava fazendo, e a gente sempre brinca sobre isso, foi muito importante. E aí, essa é a geração que a internet foi para a mão e começou a andar conosco. Tem um livro excelente para a geração Ansiedade, e ele fala das conexões e como chegamos até aqui hoje, na solidão tóxica, na questão dessa distância social, e tem muito a ver com a gente carregar isso de forma mobile. E aí tudo deixou de existir. Não tem disquete, né? Para quem lembra o que é um disquete, eu era do 3/4, depois com um e-mail, e ele era colorido, e aí virou um CD, e virou um CD, que virou um pendrive, que não virou nada, né? Então, você pensa que isso foi uma geração de físico para nada, né? Mais ou menos isso. E aí a realidade virtual chega e o game ganha uma relevância. Então, essa linguagem é uma consequência de um caminho, né? E aí a gente tem uma fala aqui da Vice Media que é muito boa, que é uma das coisas que define a geração Z é esse estado de fluxo. Quem estava aqui em 23, a gente fez uma palestra sobre fluidez de gênero aqui, e foi muito sobre isso. Que era, acredito que isso é evidente para quem convive com a Z. Por quê? Porque eles abordam tudo é fluido, a identidade deles é fluida, a criatividade é fluida, gênero é fluido, tudo é fluido, né? Então, esse caminho define muito. E aí a gente tem uma série de questões emocionais, porque a gente simplesmente liga a vida e vai. Mas eles falam, quase 50% ali diz que o problema climático deixa eles abalados emocionalmente. Então, eles ficam mesmo emocionalmente mais conectados. É uma geração mais emocional. A gente é mais racional. Então, também são coisas que a gente tem que levar em consideração. Eles são muito mais cuidados com a sustentabilidade, estão ali 65%, mas a gente tem uma polaridade aí, ou a gente tem extremos, porque 1 em cada 3 também fala que é viciado na comprinha, sabe, do fast fashion. Então, é aquela coisa que você fala assim, o cara que é sustentável, mas compra blusinha na Shein o tempo todo. Então, quem é você, né, exatamente? E aí a gente tem uma questão aqui, eles são extremamente conectados, mais do que a média mundial. E eles dizem, mas tem um ponto importante, apesar deles serem conectados, é uma geração que tem o começo da consciência de que não é tão bom assim. 46% dizendo que as redes sociais traz para ele ansiedade, solidão, não é legal. Só que isso eles aprenderam, é parte do corpo. Hoje um celular é parte do corpo e é muito difícil desconectar. Só que isso traz um outro ponto, que é essa conexão saudade do que eu não vivi. Quantas vezes a gente fala sobre isso? Então eles são ligados ao passado, eles olham o passado mais do que o futuro, porque o futuro é caótico. Então assim, olha tudo que a gente tem de futuro, é muito triste. Então, deixa eu olhar para aquilo. E aí eles são saudosistas aqui, ó, 37% das anos 90, que eles nunca nem viram. Então, por isso, vintage, história, por incrível que pareça, conecta com quem é jovem e não viveu. Lembra do volta do vinil? A gente viu esse movimento, né? E aí, então, eles questionam toda essa questão da autenticidade. A geração Y era a perfeição das redes sociais. A geração Z é o que é, como a vida é, né? Esquisito, choro mesmo, despenteado, não estou bonita. Então, você vai vendo também esse caminho. Super impacto quando eles olham as questões, tem uma fluidez total de gênero e normas sociais, não aceitam que seja diferente, são reais militantes e ativistas de uma causa, mas eles sim, é a geração que mais enfrenta as pressões emocionais. E aí, nessa linha, a gente tem aqui a Heineken vindo com uma ação do Boring Phone, que é um fone, um telefone que só liga, faz chamada e manda mensagem, tira foto, não baixa nenhum app, que é exatamente para que você esteja presente naquele lugar. É uma ativação de marketing. Negócios nascem para essa geração. Essa aqui é uma empresa de conteúdo de casamentos, ela é internacional, mas veja que antigamente a gente tinha fotógrafo. Vamos lá, quem é mais antiguinho vai lembrar das fotografias do casamento, como era, todo mundo parado, sempre ali, postado e tudo mais. Isso aqui é um vídeo de como eles hoje fazem a captação. Então, as damas de honra entraram de patinete, e aí é tudo muito fluido. Por quê? Porque eles geram conteúdo. O casamento é uma geração de conteúdo e experiência. E
é onde nascem também marcas mais ativistas. Então, para quem acompanhou a Selena Gomez, tem a Rare Beauty, que é de beleza, produtos de estética e beleza, e ela trouxe isso porque ela teve um problema forte de depressão, e ela criou essa marca nesse... Vocês vão ficar com esse material depois gravado, vale a pena, porque olha o que ela fala, acreditamos na beleza das imperfeições. Lembra que a gente falou que essa geração é a vida como ela é? Ela não quer um perfeito, ela sabe que a vida é difícil, ela sabe que as pessoas são solitárias, ela sabe que tem um burnout no caminho. Acreditamos que há um poder em ser vulnerável. E a gente assistiu palestra deles agora na NRF, exatamente abordando o que é senso de comunidade. Então, essa é uma marca que trabalha muito grande em trazer a comunidade, ela em tem um clube ouvir que ela isso. lançou recente, que ela promove conversas, né? Psicólogos, A conversas. gente viu no SXSW, não sei mal se você estava lá no passado, as pessoas questionaram por que ela subiu no palco assim, porque ela não estava ainda bem. Mas ela subiu no palco para falar, gente, eu não estou bem, atenção, a minha geração não está bem. Então foi realmente chocante. Atenção, foi, né? Foi chocante, porque ela parecia que estava anestesiada, né? E uma pessoa tão importante. E aí, falando do Joy, aqui a gente tem um movimento. E, gente, quando a gente traz para vocês esses cases, ele tem 1 milhão de coisas encorpadas ali. Então, assim, vamos pegar esse case rapidinho. A gente não falou do Joy, que precisa ter uma animação, uma coisa divertida. Ponto 1. 2, eu tenho saudade do que eu não vivi. Essa é uma releitura de uma coleção super icônica da Vuitton de 20 anos atrás. E eles estão retomando ela. 3, quando você vai para a loja, eles vestem a loja. Então, quando vocês fazem uma ação, não é pontual, não é assim, fiz uma co-branding, fiz uma collab, alguém assinou. Gente, vocês têm que viver aquela ação pelo tempo que ela estiver ativa. Enfeita a loja, manda comunicação, faz evento, é tudo de um assunto, estressa aquele assunto. E, por fim, nesse caso, eles trouxeram a Zendaya, que é uma pessoa importante da geração em si. Então, é muita coisa em uma ação só. E aí, seguindo nessa questão do tempo, a gente tem o pattern damier de Vuitton. Eles pegaram um pattern muito antigo, icônico, e transformaram isso em joalheria, que é esse xadrez das bolsas, e a gente tem hoje ele na joia. E aí, por fim, a gente trouxe esse case, trazendo em joias, que a gente fala, de novo, é um resgate, esse é um pouco mais antigo, né? Return to Tiffany é lá de 66, mas o que a gente queria e trouxe para vocês é porque criatividade é um dos maiores valores dessa geração. Então, eles trouxeram de volta o pingente com um coração icônico, mas você podia customizar da forma como você quisesse, né? Com desenho e tal. E, às vezes, a gente fica todo doído, né? Ai, mas não pode mexer na minha peça. Ai, mas não pode descaracterizar. E não pode tudo. Para essa geração, pode tudo, né? Então, é uma forma de entregar. E eu estou terminando aqui rapidinho. Esse não é mais nossos bebês, né? Como a gente falou, os betas são os bebês. A gente já tem os alfas começando a ter renda. Essa é a vingança, né? Tem sempre gente mais velha que a gente, né? Sempre tem, né? E eles, o que acontece então? Eles começam a gerenciar, chegam nesse... Para a gente é um caos mais próximo, né? Então a gente tem pandemia de Covid, no meio de guerras, querendo ganhar o espaço para viver em algum lugar, uma vez que no futuro a gente precisa, né, sair do planeta Terra. A gente teve uma palestra no Hacktown só sobre isso ano passado, eu saí de lá pirada com isso, né? E, por fim, a gente está falando já de inteligência artificial, metaverso, de novo, aprofundo na tecnologia. E aí isso faz com que... O que tem? Essa geração é a que vai ter o maior número de pessoas, né? Então, é por isso que a gente está olhando tão ativamente para esse grupo. É muita gente. Previsto aí até 2025, 2 bilhões de pessoas. Se vocês lembram os nossos números, a Dé falou de 2 trilhões de dólares da economia prateada, e a gente está falando de 5,4 trilhões de dólares para a geração alfa. Então, assim, também você vai vendo aonde a renda ou o dinheiro vem rodando em negócio. É para tudo? Não, a gente precisa aprender o que roda em cada lugar, porque aquele lá tem autonomia de compra, não necessariamente esse aqui vai comprar para aquilo que é a nossa categoria. Então, a gente tem que tomar cuidado de conexão. E se a gente fala, se a geração anterior queria mudar o status quo, essa aqui efetivamente vai realmente cravar. Então, a gente está falando aqui que eles acreditam que os filhos, 53%, mais de metade, que eles vão resolver o problema que a gente criou. Né? Então, é uma geração que nasce
angustiada. Aquilo que a gente ouviu do milênio, essa geração é assim, vocês vão consertar o mundo. E eles olham para a gente e falam, vocês estragaram e eu tenho que consertar. Então, é muito difícil para eles saírem dessa pressão. Vão viver pra caramba, né? A Andrea fez uma palestra há 5 anos atrás, falando que em 2030 a gente teria maior número de centenários. Eu ouvi a palestra dela e eu falei, gente do céu, eu sou bem jovem ainda, eu vou ser essa pessoa, eu vou ser centenária. Mudei meu jeito de comer, mudei um monte de coisa. Então, assim, eles já sabem que eles vão viver mais de 100 anos. Né? E aí a gente está falando ali dos brinquedos e assim vai. O que aqui eles questionam tudo, o AI, eles falam de hiperpersonalização muito forte. Então, aqui a gente viu muito sobre inteligência artificial sobre isso, muito conectado, e ele vai redefinir esse consumo. Dois cases muito rápidos é ouvir as gerações. Então, a Ford, na sua unidade de futuro, olhou e falou, bom, eles não querem mais as telas dentro do carro, eles querem carregar as suas telas. Então, quando a gente ouve, eles fizeram aqui, então, o suporte no carro e não mais as telas no carro. E um outro exemplo é que os pais dizem que quem define hoje os lugares de viagem são as gerações alfa, é a geração alfa. Então, eu vou aonde meu filho decide que vai. 70% é assim. E aí, a rede hoteleira, isso aqui é um Hilton, começa a mudar os andares dos hotéis e trazendo o clube infantil para a alimentação e para o dormir. E se a gente pensar, então, no que caracteriza cada uma delas, né? Quando a gente pensa na transformação, o que a gente queria passar. Mas, basicamente, os baby boomers... Voltou? Deu? Pegou? Eles estão reavaliando a aposentadoria, redefinindo como é que eles podem se manter com autonomia no amadurecimento deles, mas principalmente redefinindo o envelhecimento. Então, a gente tem a geração X, que está buscando equilíbrio financeiro e equilíbrio de vida, em meio à instabilidade que eles estão vivendo. Os millennials estão de olho agora nessa transformação da vida adulta, ter filhos, não ter filhos. A geração Z, desafiando normas sociais. E o alfa, se preparando para o futuro cada vez mais. Então, se a gente fosse fazer um grande resumo disso tudo. E o que a gente queria dividir com vocês, a gente tem 5 minutinhos antes de entrar com o Maurício, o que todas essas gerações têm em comum. Então, a gente trouxe 4 macro movimentos, que a gente vai fazer um resumo para vocês agora, olhando o que cada uma delas, porque tem as semelhanças e tem as diferenças que vocês vão ver aqui na tela, mas a gente preferiu falar para vocês as semelhanças, as atitudes que eles têm em comum para a gente poder pensar negócios para eles. Então, quando a gente pensa, o primeiro de todos, a gente fala sobre um macro movimento, que é o regenerar, que é o reperceber, e quais são as escolhas entre gerações que estão mudando tudo isso. Então, o regenerar, o reperceber, ele tem a ver com o entendimento de que a gente está à frente de um momento extremamente desafiador. A gente fala que não é mais aquecimento global, é ebulição global. As pessoas estão conscientes com tudo que a gente está vivendo, o fogo que estamos vendo na Califórnia, as chuvas aqui no Brasil. Então, tem que ser feito algo nesse sentido. Então, no resumo, a gente tem uma pesquisa da Ernst Young que mostra que todas as gerações, de uma forma parecida, têm esperança sobre o futuro. Isso é similar em todas as gerações. Agora, o que elas têm de semelhança? Uma consciência global. Então, alguns dados, 74% entendem que a mudança climática é uma ameaça para todos, eles têm disposição para agir, 70% dos consumidores querem mudar os hábitos para reduzir o impacto social, apoiam políticas verdes. Estão mais de 120 países que se comprometem com metas de carbono até 2050. Estados Unidos está pulando fora de tudo agora, né? Não sei se vocês estão acompanhando, a gente está bem apavoradas. E participam de movimentos climáticos, e a educação e a sensibilização está sendo integrada nos currículos das escolas e abrangem todas as idades. Então, esses são os pontos em comum que a gente vê, assim, isso em qualquer geração que a gente estiver falando das 7, elas estão
preocupadas, a gente chamou de ecoansiedade para gerações mais novas, mas está todo mundo preocupado com o mundo que vai deixar e com o mundo que vai viver, como a Cris trouxe. Cris, eu estou indo rápido para a gente poder aproveitar bastante o Maurício. A próxima, com você. O revolucionário, na verdade, é essa evolução. Pode ir daí que eu vou rapidão também. E aí a gente está falando da tecnologia em si, então todas as gerações de uma certa forma já acessam a inteligência artificial, mas de formas diferentes. Então a razão de ela acessar muda, né? Então o que tem em comum aqui é que todo mundo usa smartphone basicamente. A gente tem muitos usuários de redes sociais em qualquer uma das idades ou das faixas, utilizam ferramentas digitais. Então, do ponto de vista tecnológico, a gente tem efetivamente muita coisa em comum. Aonde estão as distinções? Os meios. Então, a gente começa desde o uso de um PC ou de um computador, então eu vou usando os meus gadgets digitais de forma diferente, o PC smartphone, smartphone para inteligência artificial, aí a gente vem para os nativos digitais e game, então game é um ponto extremamente relevante para gerações mais jovens, né? Terminando aqui na inteligência artificial, que é onde eles estão agora. Então, a gente imagina os betas já, né, projetando já na tela que cada um vê a sua, né? Esse é o futuro próximo. Reconectar, que é o terceiro movimento. A gente vive uma epidemia da solidão. A gente tem ministro no Japão de solidão. Essa solidão, ela perpassa todas as gerações, principalmente os mais maduros e os mais novos. Saúde mental. Então, assim, gente, e se a gente se pergunta, num mundo extremamente conectado como que a gente vive hoje, como é que a gente pode estar sentindo solidão? Tem um fenômeno no Japão chamado Hikimori, acho que eu não sei como pronunciar, tem mais de 1,5 milhão de jovens no Japão e na Coreia do Sul que ficam mais de 1 ano nos seus quartos trancados. A gente que tem filhos nessa faixa, né, de 10 a 20 anos, eles estão na tela, eles estão conectados, mas estão absolutamente sozinhos. Então, a gente tem visto uma preocupação muito grande. 33% no mundo das pessoas se sentem super sozinhas. 71% das pessoas concordam que a solidão é uma epidemia hoje. Então, a gente vê como as diferentes gerações, elas estão experimentando a solidão e o que elas estão buscando. E por isso, de novo, Boutique gerando conexão das mulheres para falar de menopausa. Isso conecta as pessoas. Então, se a tua marca conseguir ser uma alquimista social e promover encontros que tragam um encontro significativo entre as pessoas, bingo, a gente vai conseguir avançar muitos pontos. O que são semelhanças rápidas? 61% dos adultos relatam que se sentem solitários. Organização Mundial da Saúde, 3 anos atrás, obesidade era a grande doença do ano. Depois foi saúde mental. E ano passado foi solidão. Então, saúde mental, próximo passo, a solidão. Então, estão muito juntas, né? Então, o que eles têm em comum? Eles buscam, em qualquer momento, em qualquer geração, conexões autênticas para combater a solidão. Uso da tecnologia para conexão, em todas, quem fala, não, os mais velhos não usam tecnologia pra caramba. A participação em comunidades e grupos, 65% das pessoas se envolvem em comunidade. Os mais jovens, mais online, e os mais maduros preferem esse encontro olho no olho presencial. E talvez o que tenham todos em comum, aqui 68% diz, é a necessidade de pertencer. É isso que traz a harmonia, é isso que traz a felicidade. Eu acho que é isso que traz a possibilidade da gente estar vivo no mundo que a gente vive hoje, né? E estamos indo para a nossa última aqui. E por final, a gente fala sobre o aprendizado. A gente precisa reformar conceitos, né? E aí tem uma fala muito boa aqui, que é exatamente as certezas, não é que elas envelhecem, né? Elas inspiram. A gente precisa estar sempre aberto a poder exercitar novos olhares, né? E aí a gente fala sobre a educação em si, e tem um ponto ali, né? 1 bilhão de pessoas vão precisar de requalificação até 2030. No livro do Yuval, de 21 lições para o século XXI, ele fala de 2 grandes áreas que vão bombar. A primeira é educação, porque a gente precisa requalificar todo mundo para esse novo cenário. A segunda é psicologia, por questões óbvias, né? E aí, seguindo nas diferenças e nas sinergias, a gente tem muito sobre
o apoio do modelo híbrido. Então, a gente aprendeu a trabalhar, a gente gosta de ter uma qualidade de vida, a gente tem aqui o envelhecimento como uma oportunidade para muita gente. Quem envelhece com qualidade se sente muito melhor nesse lugar do que estava alguns anos atrás, né? A gente aprende mais, né? A gente sabe dar mais valor para a saúde. Então, tudo isso é comum. E o ponto das diferenças é as razões que a gente aprende. Ou para eu me inserir, ou eu para me manter ativo, ou seja, tenho diferentes necessidades que mostram o porquê que eu vou aprender, mas o aprendizado é para todos. Aí acho que tem um bom resumo, mas a gente já entendeu, né? A gente tem que regenerar, porque todos estamos conscientes do momento de mundo, a gente precisa aprender a usar a tecnologia, porque ela está aí, ela não vai embora, a gente tem que se reconectar, porque a gente precisa ter qualidade, a gente precisa fazer parte, a gente precisa pertencer, e a solidão, ela é uma dor hoje, a solidão tóxica, a gente viu muito sobre isso, e a gente tem que aprender para poder se manter atual. E aí, por fim, a gente chega aqui na intersecção, a gente conseguiu, vocês não vão acreditar como a gente correu, mas a gente conseguiu nesse relógio aqui na nossa agora frente, para a gente ver, né? se vocês gravaram tudo que a gente falou. Mas o interessante que a gente queria trazer é que essa intersecção geracional, ela não se trata só do produto ou da nossa relação com o cliente. Todo mundo passa por colaboradores, até mesmo pela sucessão, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, obviamente, a gente tem os movimentos de cliente também. E a gente queria chamar agora o Maurício, mas a gente tem a nossa Muito MC. bem. Tá certo. Bom, olha, quanto conteúdo super relevante até agora. E tem mais com o Maurício. Por favor, venha ao palco. O Maurício, que é CEO da rede de joalheria, o Júlio Cubo, já a quarta geração da família que chegou aqui no Brasil em 1925 e em 1934 abriu a primeira joalheria. E vamos receber também o Maurício com uma salva de palmas. Bem-vindo, Maurício. E agora, com vocês, vamos ter mais conteúdo, por favor. A gente programou 3 horas de conversa, mas a gente só tem meia hora. E a gente vai começar, Cris, eu vou até te passar por... Ah, tá no teu WhatsApp também, né? Que a gente trabalhou para fazer uma entrega bacana para vocês. Eu queria começar, primeiro, obrigada por estar aqui. Muito bom, eu acho que é um case de sucesso para a gente dividir com vocês. E aqui a gente vai tentar extrair todos os segredos da Júlio Cubo agora para vocês ao vivo. Pode parar de gravar, né, Maurício? Não. Então, aqui a gente falou sobre 5 gerações, mostramos para vocês 5, né, que convivem ao mesmo tempo, com impactos no cliente, nos colaboradores e na sucessão. Então, a gente queria ouvir de você, Maurício, na sua jornada na Júlio Cubo, quais são os maiores impactos que você sente, ou a empresa, pai, avô, em decorrência dessas transições? Bom, primeiro é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, 2 profissionais que eu admiro tanto, e compartilhando um pouco dessa história, né? Eu já sou a 4ª geração da família, então a gente está completando esse ano 100 anos de história da família no Brasil, desde que a minha bisavó trouxe a primeira pérola. E nesse desafio, né, a gente sempre costuma dizer que o privilégio e a responsabilidade andam de mãos dadas, né? Então agora a gente tem a responsabilidade de conseguir perpetuar e levar isso para as próximas gerações. Agora falando um pouquinho sobre esse momento, né, sobre a transição, os aprendizados, né? Acho que tem algumas questões muito relevantes assim dentro desse aprendizado familiar, né? Acho que muito conectado com essa história das gerações. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que a gente às vezes foca muito nas divergências, né, entre gerações, entre pensamentos e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto que a gente sempre tem que buscar é esse lugar de convergência, né? E quando eu olho para essa estrutura familiar e esses aprendizados, tem algumas coisas muito relevantes que a gente vem aprendendo e reforçando com o tempo. Claro que entre muitos desafios, mas acho que o primeiro ponto de família que eu acho que é sempre importante reforçar, o quanto que eu aprendi, né, com essas gerações, sobre humildade, né? Acho que desde a convivência com os meus avós, um pouquinho que eu tive com a minha bisavó, mas enfim, pouco, ainda era muito criança quando ela fez a passagem, mas muito com os meus avós e com os meus pais também, foi muito desse lugar de humildade, que conecta muito com um lugar de um DNA e de um valor importante para nós, que é o artesanal.
E quando a gente fala do artesanal, a gente pensa normalmente muito na joia, né? Mas a gente, quando fala do artesanal, a gente fala muito do artesanal dentro do relacionamento também, né? Muitas pessoas perguntam para nós, né? Puxa, mas a empresa tem 100 anos e tem só, entre aspas, né, 6 lojas. O porquê disso, né? Mas assim, muito por isso, porque a gente conhece a nossa equipe pelo nome, a gente conhece a história de cada um e a gente mantém isso muito próximo, além, é claro, de uma boa parte dos nossos clientes. E um outro aprendizado muito relevante que a gente traz, né, de família também, é um pouco sobre prosperidade, né? A gente, acho que nesse mundo que a gente vive hoje, a gente fala muito sobre, pensa muito em prosperidade do lugar de maximização de lucros, né? E quando a gente fala em prosperidade dentro da Júlio Kubo, acho que tem 2 olhares diferentes, que o quanto que a gente consegue olhar a prosperidade do lugar da perpetuidade, né? Quanto tempo a gente consegue sobreviver, né, de uma forma saudável, impactando positivamente o planeta, né? Então a gente olha a prosperidade desse lugar de longevidade também. E agora, cada vez mais também a prosperidade não só do quanto que a gente consegue gerar financeiramente, mas o quanto que a gente consegue impactar de vidas ao longo desse processo. Uau, uau. Ai, que delícia, gente. Eu ficaria aqui bastante aprendendo. Bom, a gente estava falando hoje, a gente juntou tudo, né? São várias gerações ao mesmo tempo e você já está ali acompanhando e já passou por algumas, né? Então, olhando de maneira mais ampliada, o que você traz assim nessa jornada sua, seja de produto, seja interna, seja de colaborador, mas o que fica, né, para vocês lá na Júlio, esse desafio de tantas gerações ao mesmo tempo? Acho que reforçando essa questão inicial, né, em relação assim, como é que a gente olha da convergência, né, dessas gerações, enfim, o que a gente tem que aprender um com o outro, né? Acho que a gente tem que sair desse lugar de que uma geração é melhor do que a outra. Para mim, acho que isso não existe, né? Acho que são características completamente diferentes e muitas vezes complementares. Mas essa complementariedade ela só existe quando a gente consegue olhar desse lugar de respeito e de abertura ao aprendizado com o outro, né? Então, acho que um ponto importante dessas transições, além desse respeito das mudanças, é um pouco desse respeito aos ciclos, né? Todo ciclo, né? Acho que a vida em si é um ciclo também, né? Mas tudo tem começo, meio e fim, e a gente precisa entender o momento disso tudo, né? Todos nós aqui estamos, de alguma forma, de passagem nas nossas empresas, e eu acho que o ponto principal da sucessão é entender esse lugar dos momentos, né? Acho que a geração, às vezes, que entra, ela tem uma ansiedade muito grande, né? Como vocês passaram, né? Agora as pessoas querem sair de estagiário para presidente em 6 meses, mas, ao mesmo tempo, também, em muitos casos, tem a geração que está passando por esse processo de ser sucedida e tem dificuldade em soltar o bastão, entender que realmente é o momento desse ciclo. Então, encontrar esse momento ideal dessa passagem é extremamente desafiador, né? Mas eu acho que é o ponto crucial da sucessão, né? Preparar a nova geração, mas entender qual que é o momento certo, que realmente a geração está preparada para assumir esse posto, e o desafio, claro, da geração que está sendo sucedida de realmente fazer essa passagem no momento correto. E Mal, teve um momento da virada, que foi a criação da Joy, foi a segunda marca da Júlio Kubo. Depois de tanto tempo, vocês seguindo a tradição familiar, que momento que você percebeu que você precisava inovar? Como foi conversar com o CEO na época da empresa e falar, olha, queremos fazer coisas diferentes? Essa virada de chave aconteceu em 2012. A gente fez uma pesquisa muito, muito interessante sobre o mercado e onde nós estávamos posicionados como empresa. E ao mesmo tempo que o mercado passava por uma grande mudança em relação à aceitação da prata, né? Primeiro, esse olhar da prata. Acho que muitos joalheiros sentados aqui sabem disso. Há algumas décadas atrás, a prata ela vivia num universo fora da joalheria, né? Assim, tinha a joalheria de ouro e a prata ela era muito olhada, talvez num olhar mais da semijoia, de um produto com menos valor agregado, e isso vem mudando ao longo do tempo. Em 2012 a gente fez essa pesquisa de mercado e a gente viu que a gente estava atingindo só 2 gerações, que era os baby boomers e a geração X. E essa transição ela não acontecia, né? Algumas pessoas das gerações seguintes conheciam a marca, tinham um certo respeito, mas não desejavam, né? A marca que a minha mãe consumia, que a minha avó consumia, mas não tinha o desejo. Eu falei, bom, a gente precisa mudar o posicionamento e a comunicação para poder atingir esse público de uma outra maneira. E a prata, por ser um material mais barato, ela
traz essa possibilidade da gente trabalhar o design, né? O ouro ele acaba limitando muito. A joia não pode pesar mais do que X gramas, porque senão não fica comercial. Aí fica tudo muito, às vezes, muito limitado, né? A gente acaba caindo num lugar um pouco de uma limitação de design. E a prata ela não trazia isso. Quando a gente resolveu olhar para esse público mais jovem, depois a gente entra nessa questão, mas a princípio olhando para a idade, a gente falou, puxa, a prata faz muito sentido, porque a gente vai se comunicar com peças mais bold, com um design mais agressivo, mais jovem, mais contemporâneo. E aí de 2012 até 2018 a gente ficou com esse projeto no forno, né? Porque a gente não queria lançar uma linha de produto. Assim, puxa, para virar uma linha não faz sentido para nós, né? Então a gente queria trazer isso como uma marca, como um posicionamento, com outro lugar de comunicação e de autenticidade. Aí em 2018 nasce a Joy com esse propósito, né? Assim, em princípio, a Joy pegava emprestado a credibilidade da marca mãe, da Júlio Cubo, já com muita história, e ao mesmo tempo emprestava um pouco desse rejuvenescimento, dessa contemporaneidade para a Júlio Cubo também. Eu vou engatar em Joy um pouquinho, porque tem uma coisa interessante, que a Joy nasceu nessa visão geracional, né? Mas ao longo do caminho me parece que teve uma mudancinha ali, né? Que é essa coisa que a gente discutiu sobre ter tudo muito dividido. Será que é tão dividido assim? E aí? Esse foi um aprendizado super relevante, né, Cris? Porque quando a gente lançou a Joy em 2018, a gente imaginava que as pessoas mais jovens no RG passariam a consumir a nossa joias dentro do nosso grupo. Aconteceu isso também, mas um movimento relevante foi que a gente percebeu um novo perfil de clientes entrando e participando da joalheria, mas com uma idade diferente daquilo que a gente tinha imaginado, né? E aí, assim, muito desse aprendizado que vocês estão trazendo aqui, a gente viveu na prática, porque quando a gente fala de ser jovem, né, ser corajoso, ser aventureiro, querer viver a vida de um lugar de um lugar mais explorador e tudo mais, às vezes não tem nada a ver com a idade, né? E aí a gente começou a entender isso, falou assim, puxa, né, como é que a gente passa a comunicar isso e entender que essa comunidade que a gente está buscando não é uma comunidade que tem que ter necessariamente 20, 25, 30 anos, não importa. É uma comunidade de pessoas que se sentem jovens, que se identificam com a marca e muito desse lugar da força feminina, né? Você que contribuiu muito com essa construção sabe que hoje a gente está olhando para essa mulher forte, para essa mulher bold, para essa mulher autêntica, e muitas vezes isso, né, passa por várias idades, por várias gerações. Então hoje a Joy ela já não tem mais esse olhar focado exclusivamente numa mulher de determinada idade, mas a gente está olhando para um determinado comportamento, que é esse comportamento mais explorador, mais aventureiro, mais forte, mais autêntico. E olha que interessante, fica cada vez mais fácil, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha referências, né? Hoje eu estava vendo no Globo de Ouro, Fernanda Torres, todas as Demi Moore, toda aquela mulherada incrível acima de 50 anos. Então hoje a gente tem referências. Você, né? Também. Obrigada, obrigada. Ampliando os horizontes ainda mais, você lançou o Cubo Man. Conta o espaço que você enxergou, porque a gente fala aqui mesmo, para onde a gente vai, né? Para onde vocês vão saindo daqui? Então, conta um pouquinho como foi essa tua visão de que tinha um mercado novo para explorar. O mercado masculino ele vem crescendo muito, né? Assim, a gente, olhando pesquisas de mercado, a gente vê que o mercado de joias mundial, enfim, ele cresce a taxas de 5% ao ano, mais ou menos. E o mercado masculino, embora ele ainda seja muito menor, ele cresce a taxas de 20% ao ano, né? Então tem um espaço que vai ser ocupado naturalmente, um mercado em maturação, e ao mesmo tempo no Brasil, a gente olhando para o varejo, a gente entendeu que tinha uma oportunidade muito relevante. Que o que acontece com a maioria das marcas de varejo, e a gente estava nesse lugar também, o masculino é aquela coleção que fica no fundo da loja, se o cliente pergunta, tem algumas opções. Mas ele não é olhado com prioridade, né? Assim, no tempo que sobra do mesmo time, né? Tanto time de design quanto time estratégico e tal, o tempo que sobra a gente olha para o masculino. Se não sobrar tempo, deixa para depois, né? Não é uma prioridade por uma questão até de relevância em termos de participação no negócio, de faturamento e tal. Mas no mercado que cresce tanto, a gente entendeu que sim, merece um olhar especial, uma atenção, uma prioridade, um time
dedicado para olhar esse mercado e enriquecer essa experiência do homem, né? A gente faz muito um paralelo com o universo dos cabeleireiros, né? Agora as barbearias estão, entre aspas, na moda, né? Porque como era antes, o homem ia cortar o cabelo num ambiente feminino, tinha lá aquela cadeira no fundo, você chegava lá para cortar o cabelo, não via a hora de ir embora, né? Termina logo isso aqui que eu preciso ir embora. Até que veio um ambiente mais acolhedor, voltado para o mercado masculino, e isso mudou completamente a relação do homem até com o próprio corte de cabelo e de barba, etc, né? Porque agora ele tem prazer de estar nesse lugar. E a joia é a mesma coisa, né? Assim, por que o homem não consome joia? Por diversas razões aqui comportamentais, mas uma dessas razões ele não se sente à vontade na joalheria que ele frequenta, né? Porque o ambiente é feminino, a experiência é feminina, é tudo voltado para uma persona que não é esse homem, né? Então, quando a gente traz ao Cubo Man, a gente passa a repensar toda essa experiência, né? Então, desde a forma como a gente faz eventos, da embalagem, da experiência do cliente, do design, da comunicação. Então, realmente, a gente passa a tratar esse mercado que era visto só como uma linha no tempo que sobrava, como uma prioridade, como marca mesmo. Que máximo. Cris, a gente vai entrar agora no teu assunto, que é o assunto No Ponto. Ela é especializada em gestão familiar, em empresas familiares. Tá preparado para responder? Vamos lá. Eu adoro dar uma escorregada, né? No meu lugar. Na verdade, tem uma marca centenária para poucos, e é lindo isso, né? E a gente olhando aqui um pouco de vocês, para poder, inclusive, estar aqui hoje, vocês sempre tiveram movimentos de inovação, sempre, né? Então, você falou, Joy de 2012, né? Não é que agora. Então, esse exercício sempre aconteceu. Só que como você traz, então, para uma marca se manter presente, uma marca centenária nos dias de hoje, trazendo a tecnologia, mas não esquecendo essa essência, né? O que tem de legado dessa marca que você consegue trazer para os dias de hoje, mesmo com toda essa pressão de evolução e de estar atualizada para os dias de hoje, né? Que é lindo isso. Legal. Isso é um desafio muito importante, né, Cris? Claro que, né, a gente vai tentar aqui traduzir em palavras algo que é muito complexo no dia a dia, né? Mas quando a gente olha para a sucessão familiar dentro da nossa família, eu olho muito, assim, eu enxergo muito como uma árvore, né? E o que significa essa árvore, né? Então, assim, as raízes, elas representam as gerações que já passaram, né? Então, a geração da minha bisavó, dos meus avós, que já não estão mais na gestão do negócio, né? A minha avó, graças a Deus, ela ainda está aqui conosco, mas ela já não participa mais do negócio. O que eles representam? Eles representam o DNA, os valores, aquilo que é a fundação da empresa, da família, e que ao mesmo tempo muda muito pouco, que é a base de tudo, né? A geração dos meus pais, hoje a gente traz muito isso como o simbolismo do tronco, né? Que é quem faz a ligação entre o que está em cima e o que está embaixo, e mantém esse equilíbrio, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, às vezes a gente acha que a raiz é pequena e a copa é grande, porque é o que a gente está enxergando. Mas na verdade as árvores, elas têm um equilíbrio de massa muito interessante, porque é muito parecido o que você vê em cima da terra e o que existe embaixo. Então esse lugar de equilíbrio é muito importante, né? Da comunicação, do equilíbrio, de manter as coisas fortes. Sem uma copa forte não existe raiz, sem uma raiz forte não existe a copa, e esse lugar precisa estar muito, muito equilibrado. E a geração que hoje está na gestão do negócio, né, mais à frente, que é o meu caso, eu represento aqui a copa, né, que são as folhas, as flores e os frutos, que é o que o mercado vê, mas que não existiria sem essa fundação, né? Então, assim, é o que muda o tempo todo, né? Então, de acordo com as estações, com os ciclos e tal, a gente está sempre mudando, né? Então, no inverno é de um jeito, no verão é de outro, e a gente está sempre se transformando, né? Acho que a gente está cansado de escutar que a única constante que existe no mundo é a mudança, né? Então é esse lugar, né, da gente entender esse equilíbrio e estar sempre inovando. E a inovação, né, esse equilíbrio da tradição e inovação, ele é muito relevante, e sempre com essa cabeça no lugar, que a inovação não é destruir o que existia antes, né, é manter o DNA e os valores, mas ao mesmo tempo que a gente fortalece esse ciclo e mantém essa história viva para as próximas gerações. Aquela não tem milagre, né? Tem um trabalho consistente e um pouquinho de cada vez, e um compromisso com esse futuro, né? Exato. E Mal, tudo lindo, mas aí vamos convencer as gerações anteriores, da Joy, vamos convencer do Cubo Man. Conta, resistências, como foi o processo, muita terapia, muito mapa astral. São desafios grandes. Ó, minha equipe está dando risada ali, ó. Meu time está dando risada, porque eles sabem que não é simples no dia a dia, né? A gente está tentando traduzir na teoria o que na realidade é um desafio.
né? Claro que tem uma série de questões, mas o que eu sempre tento manter muito no nosso dia a dia é o conflito de ideias. Ele é muito importante e positivo no final das contas, né? O que a gente não pode é ter confronto de pessoas, né? E quando a gente entra nesse lugar, e se eu te dizer que a gente não entra é mentira, mas é o lugar da gente falar, puxa, pera, né? O quanto que o respeito está coexistindo com o ego, como é que eu seguro a onda aqui e tal, para que a gente possa trazer essa discussão de uma forma positiva e muitas vezes num outro momento. Então, assim, eu como a geração hoje, que é, né, o filho, né? E acho que a gente tem que manter essa hierarquia muito clara. Tem momentos, né, que a gente leva a ideia e que o conflito de ideias é maravilhoso, tem momentos que existe uma resistência maior e às vezes é o momento da gente voltar, silenciar, guardar para um outro momento, retornar. Eu confesso que eu sou um pouco insistente, né? Mas às vezes muitas das ideias que a gente tem, das coisas que a gente quer fazer, demandam uma boa dose de paciência, né? Porque não é na primeira conversa, nem na segunda, às vezes leva meses ou até anos para que a gente consiga implementar alguma ideia, principalmente quando envolvem mudanças e investimentos relevantes. Então é um processo muito longo e eu acho que essa paciência é muito relevante para que a gente consiga chegar onde a gente está. São pouquíssimas empresas que chegam, né? Pouquíssimas famílias que chegam na 4ª geração e eu acho que é esse lugar para mim sempre do equilíbrio desse respeito, né? Controlar muito o ego, né? Porque às vezes a gente quer fazer transformações incríveis do dia para a noite. E a gente precisa controlar isso e colocar sempre o respeito acima de tudo, né? E passar por cima desses desafios, desses momentos de conversas mais difíceis para que a gente possa realmente levar o negócio adiante. Acho que a gente vai caminhando já quase para o encerramento, mas eu deixo aqui, depois a Dé vai fechar com a dela, mas olhando então para o futuro, what's next? Se eu tivesse que olhar então para a marca... Próximo passo, o que a gente espera? A gente tem muito claro, né, Cris? Assim, a gente tem hoje 3 P's que norteiam o nosso negócio, né? Que são as pérolas, as pessoas e o planeta. E quando a gente fala, né, desse aprendizado que eu mencionei aqui, que a gente fala muito dessa prosperidade sobre a perpetuidade, sobre a longevidade e menos sobre o quanto que a gente está ganhando de dinheiro no próximo quarter, né? Então, quando a gente olha para o negócio hoje, a gente está nesse lugar. Assim, para mim, só faz sentido perpetuar o negócio se for dentro desse lugar de impacto positivo, né? Impacto positivo no planeta, impacto positivo nas pessoas, impacto não só no time, nos clientes, mas olhando também no entorno da sociedade e levar essa maturação cada vez maior, né? Então, a gente já está, enfim, com diversas ações voltadas para a sustentabilidade. Esse é um pilar que a gente quer fortalecer cada vez mais, né? Né, como eu falei, minha bisavó trouxe a primeira pérola para o Brasil há 100 anos, então esse é um lugar onde a gente é referência, né? São 4 gerações de família trabalhando com pérolas, e eu acho que esse também é um pilar que a gente também pretende fortalecer cada vez mais. Afinal, a gente conta essa história do planeta do planeta e das pessoas através das pérolas, né? Gente, eu quero só uma coisa na mão aqui, amigo, porque assim, vou dizer para vocês que eu vivo para isso, né? Para poder olhar marcas que têm compromisso. Então, quando ele fala, a gente trabalha com os 3 P's, isso é vida para quem quer construir uma marca longeva, né? Então, quando ele fala, tem muito por trás, então assim, obrigada, porque eu acordo todos os dias por acreditar em marcas que venham amanhã, né? Então, muito obrigada. Ouçam com o coração, assim, não só com o racional. É muito maior isso que a gente ouviu aqui. A gente vai pedir um conselho agora para o Mal. Que conselho? A gente tem muita gente que está aqui em empresa familiar, joalheiros. Então, para quem está querendo inovar, está querendo transformar a 2ª ou 3ª geração, não tem mágica, né? Mas que conselho você daria para começar? Bom, daí acho que primeiro, como você falou, não tem mágica, né? Não tem transformações do dia para a noite, né? Então acho que dá o primeiro passo, né? Acho que é super importante. Mas como é que a gente dá o primeiro passo, né? Acho que tem dois pontos extremamente relevantes. Acho que o conhecimento é fundamental, né? Então a gente tem que estar sempre em busca disso e o conhecimento está acessível de diversas maneiras, né? Você pode ler livros, você pode escutar podcast, você pode ir para festivais incríveis, né? Como a gente comentou aqui, a gente já esteve em alguns, em eventos e como a própria Feninja.
E tem um outro ponto importante dentro desse conhecimento que para mim é o networking, né? Então, né, quanto mais você está nesse lugar de troca, mais você aprende com os outros, né? Às vezes você não precisa cometer os mesmos erros, né? Então, puxa, quanto mais eu troco, mais ideias eu tenho, mais eu aprendo com o erro dos outros, então maior a chance da gente acertar. Agora, a inovação ela é muito desafiadora, né? Porque a inovação ela envolve erros, ela envolve, né, eventualmente, esse sentimento de, puxa, errei, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Porque a inovação, a base da inovação é estar aberto ao erro e aos testes, né? Então, acho que para inovar, um grande desafio que todos nós temos é transformar a cultura das nossas empresas, né? Porque como é que eu vou inovar dentro de uma empresa onde, se o colaborador errar, ele vai ser crucificado, né? Ele vai ser, vamos atirar pedra em quem erra. Então, assim, numa empresa que tem essa cultura, existe inovação. Então, a gente precisa, pouco a pouco, e é um processo muito gradual, principalmente em empresas familiares que envolvem diversas gerações, fazer pequenas mudanças no dia a dia para que a inovação seja cada vez mais aceita, né, e mais aberta, que as pessoas realmente estejam dispostas a cometer erros e que os erros sejam, de certa forma, né, quando feitos da maneira correta, sejam aplaudidos e não atirado pedra, né? Quer fazer a nossa última pergunta? Finalizamos. Não, eu acho que a gente tem que chamar a Márcia aqui para finalizar com a gente. Né? Tem uma perguntinha para você, Mal, que assim, você já passou, né, já está, o foco em inovação, modernização. O que te move hoje? O que te move a continuar no negócio da família? Você poderia estar em outros negócios. O que te faz acordar, sair da cama com sorriso e botar esse público, esses colaboradores animados para trabalhar para você? Acho que tudo que a gente faz na vida, né, de uma maneira intencional, envolve escolhas diárias, né? Em absolutamente tudo que a gente faz. E acho que trabalhar no negócio da família é uma escolha. Ao mesmo tempo que é uma grande missão, né? E hoje o que me move dentro dessa estrutura, tem mais um minutinho, vou tentar resumir. Mas assim, a gente conta essa história, a gente ainda vai contar, até dando um spoiler, mas a gente está até contando a história da família que está fazendo 100 anos aqui, esse ano, através da história das pérolas, né? Então assim, a minha bisavó trouxe a primeira pérola do Japão, era uma pérola coia, depois meus avós trouxeram as pérolas South Seas australianas, brancas, né, para dentro do negócio. Na geração dos meus pais vieram as pérolas negras do Tahiti, e mais recente, já na minha geração, a gente trouxe as pérolas douradas, né? Então o que a gente fala muito é um pouco dessa construção através de diferentes belezas, né? Não tem uma pérola que é mais bonita que a outra, elas são apenas diferentes. E o lado que a gente quer reforçar nessa geração da gestão, que é a minha, é esse lado do capitalismo consciente, né? Então a gente já trouxe através das gerações, né, o empreendedorismo, a força feminina, o artesanal, a gestão mais profissional, né? Então assim, tiveram uma série de competências e vitórias de cada uma das gerações. Eu acho que a grande transformação dessa geração que eu estou é trazer cada vez mais consciência, né? Eu sou um entusiasta do capitalismo consciente, né? Então essa história dos 3Ps está muito conectada com isso. Então o que me move, o que me faz acordar é assim, realmente olhar e falar, puxa, o quanto que a gente consegue cada vez mais estar dentro desse lugar de consciência, gerar um impacto positivo e transformar a vida das pessoas, né? Então assim, é muito do lugar, né, não do que a gente, do lugar onde eu estou, o que essa responsabilidade me traz e como é que eu posso entregar para a próxima geração um negócio ainda melhor do que aquele que eu recebi. Que maravilha, gente. Muito obrigada. Quanto aprendizado, e tem mais para completar agora esse time incrível. Aqui eu vou convidar ao palco a Márcia Crossi, diretora da DGNG Design Negócio, que é uma consultoria especializada no segmento de joias, gemas, folhados e bijuterias para atendimento em planejamento estratégico de marca, desenvolvimento de produtos,
otimização de estoque e treinamentos para a equipe de vendas. A Márcia também é coautora de 4 edições do DGNG Book, Interpretando Tendências, que é uma publicação que traduz as principais tendências mundiais para a aplicação na cadeia produtiva joalheira. Márcia também é graduada em Propaganda e Publicidade pela FIAM, pós-graduação em Fashion Marketing Communication pelo IED, certificação pelo Programa de Desenvolvimento de Conselheiros no Instituto Evaldo Lodge. Bem-vinda, salva de palmas também aqui para Márcia Crossi. E agora vocês seguem esse conteúdo maravilhoso. Por favor, bom trabalho. Estão me escutando? Primeiro, super bom dia. Uau, hein? O que a gente faz depois de escutar tudo isso que eles trouxeram com essa intensidade, com essa relevância? Mas eu queria provocar vocês. E aí, o que eu faço amanhã? Ou o que eu faço hoje à tarde, depois de tudo isso que eu escutei aqui? Alguém já tem alguma resposta para me dar? Não? Maurício, depois que você traz essa inspiração arrebatadora, que a gente está falando de quase 100 anos de uma empresa que está se reinventando e a gente fica pensando no cansaço e na preguiça de começar e de fazer diferente e que como, eu vou ter que investir, eu vou ter que movimentar, eu vou ter que treinar minha equipe, eu vou ter que fazer tanta coisa e aí eu paraliso e continuo no mesmo lugar. A mudança não é fácil, a gente sabe disso, eu estou falando mais do mesmo aqui, mas eu acho que tanto a Cris quanto a Andréa trouxeram uma aula hoje sobre as gerações. E a pergunta que eu jogo para vocês é assim, o meu varejo está preparado para falar com qualquer uma dessas gerações? Eu não estou falando, elas falaram que tem 7 juntas. A gente está preparado para falar sequer com alguma delas? Né? Então, será que o meu vendedor está capacitado para falar sobre apresentar o produto, fazendo uma contextualização do produto com algum ponto de interesse apresentado por elas? Então eu falo assim, tem muita lição de casa para a gente fazer. Né? Quando o Maurício fala de treinar a equipe e de como fazer, como é difícil vender a oportunidade do público masculino e como que a gente traz um produto para esse público, será que a minha vendedora está preparada para oferecer um colar de pérola para um homem usar? Sendo que a gente sabe hoje que é uma das grandes tendências e que talvez seja o grande consumidor do colar de pérola hoje. Então, quando a gente trouxe as cartilhas, que a gente fez aí uma cartilha, né, apresentando aí na Feninger Preview, falando dos 4 Cs da joalheria, a gente falou sobre coerência e a gente falou sobre contextualização, sendo um dos 2 dos Cs que a gente trouxe. E aí qual é a coerência do meu produto com as gerações, com esse público que está vindo na minha loja hoje e como eu posso contextualizar o meu produto com essa nova geração. Então, a minha dica, de repente, é olhar um pouco o estoque de vocês. Olhem o produto de vocês. Façam um exercício desse produto que está dentro da sua loja, como que ele pode ser apresentado em contextos diferentes para gerações diferentes. Não é verdade? André, você trouxe aí pontos super importantes de como cada geração olha a joia, né? Então, olha a oportunidade. Eu vejo na hora que você apresentou uma super oportunidade de poder apresentar esse produto de uma forma, o mesmo produto às vezes, de uma forma diferente. E você tocou num ponto super importante, que é o varejo estar preparado para essa conversa, né? Sim. Então que não esteja, como o Mal falou, lá no fundinho da loja, né? O que a Joy, o que a gente queria, né? Que fosse algo por si. Então eu acho que os colaboradores estarem preparados é super importante para poder, não é só no produto, é também no atendimento, na forma como você se aproxima da pessoa que está entrando na loja. E de novo, preconceito que às vezes a equipe tem. Não ter o preconceito. Então, às vezes a pessoa tem uma aparência X, mas a atitude dela é completamente diferente, né? Então, eu acho que esse letramento sobre as gerações é super importante no varejo de vocês. E foi a nossa surpresa com o Joy, né? Quando a gente falava, olha, é o jovem, mas essa mulher se sente jovem. Ela tem 50, 60, 70 anos, mas ela quer o bold. Ela quer esse tipo, exatamente o que você está usando. Aí a gente está falando, olha, é o mesmo produto, né, gente? É apresentado de forma diferente. Esse exercício está sendo feito. A gente está trabalhando isso dentro da loja, na vitrine, na nossa comunicação no Instagram, na forma de treinar o vendedor para receber esse cliente. A gente está fazendo isso.
Então, eu não estou nem falando de uma inovação de estoque, numa reforma de loja. Eu estou falando do que eu tenho hoje, que dá para sair daqui e fazer agora. É olhar se a minha, com essas informações que elas trouxeram, como que eu posso melhorar a minha comunicação com essa geração, com as gerações e com as que virão, e como que eu estou me preparando hoje, aonde eu estou na minha região, na minha questão do local. Então, uma das grandes perguntas que eles fazem é assim: puxa, como é que eu faço a minha comunicação de rede social para todas essas gerações? Né? E aí, qual é a dica? Qual é a dica? Na verdade, me ouvem? Eu acho que o ponto principal é você saber quem você é. Esse é o começo da história, né, como marca. Porque você pode dialogar com o outro, mas você tem que saber qual é o seu ponto de partida, né? Então, a gente ali colocou no final, independente de qual geração você escolhe atuar, todas elas precisam ser entendidas, sem preconceito e no olhar do acolhimento. Então, você não consegue, quem muito quer, pouco faz. Então, tem que tomar um cuidado, essa divisão, né? Acho que a Andrea logo no começo colocou, e a gente acabou de ouvir aqui no caso de Joy. A gente pode começar por uma trilha e direcionar um diálogo para aquela geração, mas a gente tem que estar aberto ao meio do caminho e entender que talvez ela gere para lá e para cá. Né? E aí você vai fluindo nesse processo, né? Mas eu acho que é primeiro, então, olhar para si, entender quem eu quero, o que eu tenho para oferecer para aquela geração. Não pode ser preconceituoso e não pode ser raso, né? Eu acho que uma das coisas que a gente ouviu aqui, né, da Júlia Cuba, é que nada é raso, então tudo é aprofundado, teve estudo, se prepararam para isso. Eu acho que aí a Márcia trouxe como eu me preparo para isso. E né? mesmo quando o Maurício fala, né, da Joy pensando inicialmente para um público e que teve um redirecionamento para um outro desejo de geração do consumo de um produto que foi idealizado por um outro grupo. E aí se ajusta a coisa para poder intensificar essa comunicação. Então, acho que tem um movimento que não para nunca, né? Que você tem sempre que estar medindo, avaliando e entendendo quando você faz uma ação, o que está vindo de volta. Você viu aquela campanha que eu mostrei para vocês da Bex, que foi para público 70 a mais. Perfeito. E eles trouxeram como informação que quem mais se mobilizou foram jovens, porque adoraram, acharam diferente, queriam experimentar essa cerveja com mais amargor, mas a campanha era para quem tinha 70 plus. E chegou num outro lugar. E aí eu acho que essa velocidade que a gente tem que ter, ela é cansativa, né? Mas de você se ajustar, né, Mau? Percebemos que, eu lembro quando a gente foi trazer o estudo para o Maurício e para todo o time, vocês estavam lá, gente, essa mulher não é essa garota, é uma mulher mais madura, né? Ok, então vamos rever, vamos repensar, como é que a gente fala com ela? Então, é você absorver a informação e rapidamente transformar a tua comunicação. Tem uma frase do Caio Maia que eu gosto muito, que ele fala que se parar o sangue esfria, né? Isso. E eu acho que fala um pouco sobre essa questão do dinamismo. Tem hora que o meu time quer me matar, né? Porque sempre tem coisa nova para desenvolver uma série de questões. É super desafiador, né? É claro que a zona de conforto, ela não chama a zona de conforto à toa, ela chama porque ela é confortável, ela é quentinha, ela é gostosa, e sair desse lugar nem sempre a gente quer, mas é super importante. Então, quando a gente fala dessa comunicação, a única coisa que eu posso ter certeza é o que a gente define hoje. Não é a fórmula perfeita para daqui 6 meses, muito menos para daqui 1 ano e assim por diante. Então isso é uma constante transformação. Então a gente precisa estar sempre atento, em movimento, entendendo o cliente cada vez de um outro ângulo, enfim, para poder se comunicar melhor. A gente queria super agradecer, não quero estender, porque eu sei que a gente já está com o tempo super estourado. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma consideração? Vai ser super bem-vindo. Manuel, peraí, deixa eu ver se alguém vai dar uma... Olha, gente, vai vir pergunta muito boa, né? Porque Manuel, assim, gente... Não, bom dia a todos. Eu não estou escutando. Peraí. Acho que o Manuel vai ter que falar mais alto, peraí. Mais alto? Bom, a questão é básica. Nós falamos um pouquinho de como comunicar intergeracionalmente. Minha pergunta é complicada e eu gostaria de uma resposta simples, na medida do possível. Como organizar uma estratégia intergeracional
e como lidar com a comunicação delicada, harmonizando essa estratégia intergeracional dentro de uma mesma loja. Ela não escutou, a Andréa não escutou a pergunta do Manuel porque estava sem o fone. Mas o Manuel foi bem preciso numa pergunta que é difícil, né? Que é um pouco o que a gente está falando, como que a gente estabelece uma campanha, né? Como a gente pode ser intergeracional? Como que a gente pode estabelecer uma comunicação de uma marca abrangendo essa intergeração? Seria isso, Manuel? A estratégia como um todo, mas sobretudo na comunicação. Acho que o primeiro ponto é aquelas semelhanças, entender o que elas têm em comum. Você não vai conseguir pegar todas, né? Mas tem algo que seja em comum para todas e tem a ver com o DNA da marca, aquilo que a Cris começou falando. A gente tem que entender para quem a gente comunica, o que a gente é. É bem difícil costurar e acontece casos como a Bex, que eu vou por um caminho e, na verdade, falo com outras pessoas. Eu acho que um dos pontos é encontrar o que tem em comum naquela marca para todas as gerações. E, às vezes, é interessante, ia comentar um case, aquela Tacos Bell, ela identificou, a gente está vendo na geração dos milênios e na geração Z, que eles têm essa saudade por um mundo que eles nem viveram e eles têm uma curiosidade sobre o que é a aposentadoria. Aí a Tacos Bell fez na Califórnia um evento pop-up onde a garotada joga golfe, a garotada vive a vida dos aposentados porque quer experimentar. Então ela falou com várias gerações ao mesmo tempo, mas o cerne era falar com essa geração Z e com os alfas que querem ver como é que os mais velhos se sentem, como é que é essa vida de aposentados. Então, aí eu acho que você costura, né? Ou quando a gente fala os avós com os netos, mas primeiro de tudo é entender o que tem em comum, como aquela marca conversa com várias gerações ao mesmo tempo. Eu acho que no caso, uma das leituras que a gente fez, que era quem é essa mulher Joy? Já que como é que ela fala com todas as gerações? Então, aí eu vou para outro ponto, tá? Por exemplo, agora as mulheres de 50 plus estão começando a inspirar a garotada mais jovem. Não era assim antes, né? Hoje tem uma Fernanda Torres que tá uma Andréa Beltrão, que estão construindo essa história. Então a gente não consegue nem achar a persona em comum para falar com todas elas, né? O que a gente sabe é que não é mais, por exemplo, numa marca de beauty, botar uma garota. Se você quer falar com mulheres mais velhas. Então, é difícil colocar todos, eu acho que no mesmo caldeirão, mas eu acho que o principal é encontrar, então, o que mexe com todas as gerações, o que é o ponto em comum entre todas elas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho que uma das grandes dificuldades para quem trabalha com campanhas é achar, se a gente for trabalhar com personas, é achar uma persona que tenha essa atemporalidade, né? Não sei se eu diria Gucci é uma marca que trabalha bem, a Tiffany conseguiu isso. Aí tem esse ponto, né, do que você está falando, gente, a importância dessa construção do branding, né? Quer dizer, se a gente não tem uma construção inicial de um brand, de uma estrutura de marca, né, que a gente define pilares, que a gente tem um propósito, onde numa marca é definido o seu consumidor, o seu lifestyle, como que a gente vai conseguir construir qualquer tipo de comunicação, né? Porque aí o branding ele atua em todos os pontos de contato. O produto, o ponto de venda, o e-commerce, o tom de voz, tudo isso está relacionado a um branding. Se não está definido ou construído, como se consegue construir uma comunicação? Então, ainda mais nesse desafio de fazer isso com várias gerações. Então, se eu tenho como a Tiffany vai se comunicar com várias gerações, como a Chili Beans vai se comunicar com várias gerações, sendo que ela tem um público-alvo meio que definido, né? Mas como ela está fazendo essa comunicação de falar com várias gerações? Então, eu preciso sair primeiro de um ponto inicial, que é quem eu sou e como eu vou me comunicar com essa nova geração, né? Eu acho que só complementando, né, o que vocês falaram, eu acho super válido. Na minha vivência, Manuel, obviamente estou longe de querer dizer que isso é uma regra, mas na nossa vivência eu entendo que
só é possível se comunicar no máximo com 3 gerações ao mesmo tempo. Eu acho que se comunicar com 7 é um delírio, não faz sentido, sim, pelo menos para o nosso tamanho de empresa, talvez para outras empresas faça, mas dentro da nossa estrutura não faz sentido. Porque quando a gente fala de 3 gerações, a gente encontra convergências importantes, onde você consegue se comunicar de uma maneira coerente com todos. Agora, buscar uma convergência do Baby Boomer com o Alpha, eu acho que é muito desafiador, é desconexo, assim, são valores muito distantes. Então, hoje, dentro da Júlio Cubo, para ser bem prático, a gente está falando com Baby Boomers X e Y. Né? E aí, quando a gente quer se comunicar com uma outra geração, a gente já traz isso dentro de Joy, por exemplo, ou de uma outra comunicação que saia desse universo. Porque se a gente pega hoje, né, as redes sociais, que são uma ferramenta super importante, e quero fazer um post para cada geração, no final das contas você não fala com ninguém, né? Você acaba ficando com uma estrutura perdida. Então, acho que falar com 2 ou 3 gerações já é desafiador o suficiente. Perfeito. Gente, vou finalizar, que eu acho que a gente está com o nosso tempo aí, né? Super estourado. Alguém... tem mais uma pergunta. Tem. Vamos lá. Oi, tudo bem? Vocês me escutam? Estava atrás. Tô aqui atrás. Achei, deixa eu achar aqui. Ui, caiu aqui meu fone. Tudo bem, eu sou a Angela Nadur. Eu queria perguntar sobre a coleção do Senna, que eu vejo que ele tem, né, é uma coleção antiga, quer dizer, a história do Senna é de quando eu era criança, mas vocês lançaram essa coleção, acho que não faz tanto tempo, faz uns 2 anos, e aí ela converge com 3 gerações, né? Então saiu aquela série do Netflix, que meu filho viu, por exemplo, está vendo ainda, e ele adora, mas adora mais o esporte em si do que a figura do Senna. Né? Aí tem as pessoas mais velhas que gostam do Senna, a minha geração que gosta do Senna. Então, acho que aí vocês conseguem conversar com 3 gerações, né? Bom, a coleção do Senna ela foi lançada em agosto do ano passado. Então, porque ano passado foram os 30 anos do legado do Ayrton, né? Então, teve uma série de ações, movimentos importantes, enfim, no universo Fórmula 1 e finalizando com esse documentário da Netflix. Foi a primeira coleção de joias do Ayrton Senna na história, né? Já tinha tido uma peça pontual aqui e ali e tal, mas como coleção, contando essa história, ainda não existia. A gente acredita muito nesse poder das collabs. Eu acho que quando a gente fala de força de marca e a gente se junta com uma marca tão importante como é o Ayrton Senna, muda bastante, não só como institucionalmente, claro que a marca ganha força ao mesmo tempo. Né? O Senna hoje ele fala... Tá escutando? Melhorou? O Senna realmente ele fala com várias gerações, né? Acho que o Senna foi o maior ídolo da história do Brasil. Claro que quem assistia a Fórmula 1 na época que aconteceu o acidente tem isso muito vivo, mas acho que a forma como a história vem sendo contada, ela vem atravessando gerações, né? É um ídolo que passa muito desse lugar. Mas ainda assim, a comunicação nossa, enquanto joalheria, ela acaba sendo focada numa determinada geração. Provavelmente a nossa comunicação como joalheria, não sei, mas talvez não tenha chegado no seu filho, né? Então assim, ela está olhando ali para um público que está mais próximo do consumo. Aí a gente realmente também segue nessa mesma linha de gerações. O Cubo Man ela puxa um pouquinho mais jovem do que a Júlio Cubo, mas não muito. Então a gente está falando ainda dessas gerações X e Y também como foco do design, né? Porque embora o Senna seja um ídolo, a gente precisa traduzir isso numa joia que tem que ter uma persona ali por trás para que a gente faça esse desenvolvimento. Então é um ídolo que atravessa gerações, mas as nossas joias elas miram 2 gerações. Eu queria complementar para o Manuel, que me veio uma outra coisa super importante quando a gente olha para dentro da empresa. A gente não tem diversidade etária. Então você não vai conseguir falar com um boomer se não tiver sentado um boomer junto. Então essa diversidade, ter pessoas de 3 gerações, a gente está vendo aqui mais gerações, né? Então isso é super importante também. Sabe quando você pensa PCD, a pessoa precisa entender que não tem que botar bolso atrás para um cadeirante. Se ele for um cadeirante, ele não vai pensar nisso. Então, acho que esse é um outro ponto. As empresas terem... Por isso que a diversidade dentro das empresas, a McKinsey tem um número, né, que eles acham que aumenta 25% inovação dentro das empresas. Então, precisa ter essa diversidade. Eu acho que esse é um ponto também. Ter gerações diferentes conversando, pensando a comunicação, pensando a situação.
Perfeito. Gente, super agradeço a presença de vocês. Se pudesse colocar 3 pontos aqui para finalizar, eu acho que é só a gente analisar, prestar atenção nessas gerações, no comportamento dessas gerações que elas apresentaram de uma forma tão consistente, entender qual é o meu negócio, como o meu negócio está se comportando, o que eu estou trazendo ou apresentando, de que forma eu estou me comunicando e entender se eu estou fazendo algum alinhamento com essas gerações e de que forma. Talvez esse seja o exercício básico para a gente começar a fazer algum movimento de transformação. Mas eu concordo muito com esse final aqui da André, que se a gente não trouxer uma mixigenação de personalidades dentro da nossa equipe, a gente vai continuar fazendo só o mesmo, né? Então, a inovação ela começa às vezes dentro de casa. Cris, muito obrigado. Maurício, muito obrigada. André, muito obrigada. É um prazer ter vocês aqui nessa edição super especial da FENINJA. Obrigada, gente. E Márcia Crossi, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu só quero lembrá-los, na verdade, fazer um convite a todos vocês que estão aqui conosco. Nós vamos ter hoje no Espaço Design, que fica localizado aqui pertinho do auditório, saindo à esquerda, na Rua Amazonita, 14 horas, o talk com o tema Desenho Técnico e Artístico de Joias, uma visão geral e alguns pontos importantes da norma técnica da ABNT, que será apresentado pelo Mauro Cateb. E amanhã, pontualmente, às 9h30, nós também contamos com a participação, com a presença de todos vocês aqui, com mais conteúdos tão relevantes quanto que a gente acompanhou hoje. Aproveitem a feira, obrigada e até amanhã.